Temos connosco o Dr. Marco Almeida, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sintra. Dr. Marco Almeida, o que é para si o desporto? Antes de mais, obrigado pela entrevista que proporcionam, porque é a oportunidade que tenho também de dar conta daquilo que daquelas que são as opções da Câmara Municipal de Sintra em matéria desportiva. Eu acho que, no que diz respeito ao desporto, nós temos que distinguir duas vertentes. O desporto formal, feito através das associações e dos clubes desportivos, e depois toda a outra área desportiva que é informal. Lembro aqui, por exemplo, que o Concelho de Sintra hoje é atravessado por vários percursos pedonais, aproveitado por pessoas que informalmente fazem as suas caminhadas em convívio e para a promoção da sua saúde. Mas grande parte do desporto no Concelho assenta de facto na colaboração e no empenho das 105 associações desportivas que temos no Concelho em diferentes modalidades. O futebol é de facto a modalidade mais representativa, mas nós temos a sorte de ter no Concelho de Sintra clubes desportivos que promovem a sua atividade em diferentes modalidades e em diferentes áreas. Portanto, o desporto é esta junção de duas áreas, uma parte informal e outra parte formal. Como sabe, e nós sabemos, e quem está lá em casa sabe que o Dr. Marco Almeida é um homem do terreno, é um homem que aparece no momento certo, está sempre perto da população e de vários eventos, mas nós queremos saber um pouco mais. Quem é o Marco Almeida? Bom, eu tenho esta condição de ser autarca no Concelho de Sintra há 20 anos. Comecei primeiro numa junta de freguesia, que era a junta de freguesia da Gualva Cacém, em 1993, onde fui eleito pela primeira vez para o exercício de cargos autárquicos. Nesse período, de 93 a 97, exerci as funções de vereador responsável pela área da educação, que tinha também um pouco a ver com a minha formação profissional. E em 97 passei para a Assembleia de Freguesia de Gualva Cacém e em 2001 integrei as listas da coligação Mais Sintra à Câmara Municipal de Sintra como número 2 e desde essa altura exerço as funções de Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sintra, sempre dedicado às áreas sociais da autarquia. Na juventude, na ação social, na saúde, no desporto, na educação, sempre tive a preocupação de poder exercer funções autárquicas na área social. É aquela que tem a ver com as pessoas, com o problema das pessoas e com as expectativas das pessoas relativamente à Câmara Municipal de Sintra. Estamos a cerca de 7 meses das próximas eleições. Doutor, uma análise de tudo aquilo que já foi feito aqui no Concelho de Sintra no desporto. Nós temos tido uma opção de, em primeiro lugar, termos um conjunto de atividades que são atividades promovidas e desenvolvidas pela Câmara Municipal de Sintra. Por exemplo, o troféu Sintra a Correr, na área do atletismo, é um bom exemplo de uma atividade e de uma iniciativa da Câmara Municipal para a promoção de uma modalidade. Mas, para além desta opção, que depois transpassa também por outras áreas, como o Sintra Aventura, ou como várias iniciativas dedicadas a outras modalidades e a outras atividades, a Câmara Municipal de Sintra fez também uma opção de apoio às coletividades na área do desporto, no que diz respeito à promoção das suas infraestruturas desportivas. Hoje é visível que o Concelho tem, do ponto de vista de um conjunto de infraestruturas desportivas ligadas ao futebol, significativas. Fizemos uma aposta, juntamente com alguns clubes desportivos, na qualificação dos relevados, na construção e qualificação dos relevados sintéticos, mas também é bom dizer que fizemos a opção de apoiar outras modalidades que promovem atividade fora do futebol. E, portanto, o futebol, de facto, é a modalidade com o maior peso, mas nós não esgotámos os apoios da Câmara apenas aos clubes que promovem a sua atividade na área do futebol. Para além do apoio às coletividades no desenvolvimento das suas infraestruturas desportivas, vale a pena também dizer que a Câmara teve sempre a opção de apoiar aquilo que são as atividades dos nossos parceiros na área do desporto, financiando as suas atividades, mas para mim a área mais importante foi a construção dos contratos de programa com as associações de modalidade ou com as federações, que nos permite ter hoje cerca de 7.000 atletas a praticarem diferentes modalidades com inscrições e seguros pagos pela autarquia.
julgo que é das melhores opções que fizemos nos últimos tempos, não distinguindo a modalidade ao fim e ao cabo, mas reconhecendo a dinâmica que ela tem ou que elas têm no conjunto do Concelho de Sintra. Do futebol à ginástica, à patinagem, ao rugby, são 9 hoje as modalidades que têm esta possibilidade de oferecerem aos seus atletas as inscrições e os seguros pagos pela Câmara Municipal de Sintra. Queria aqui também valorizar que a ampliação da rede de equipamentos desportivos integrados no âmbito da Educa corresponde também a uma opção do município. O investimento que fizemos há cerca de 2 anos no Complexo Desportivo de Fitares, adquirindo o complexo e requalificando, corresponde também a uma opção para a prática da modalidade desportiva de forma informal. O que é que falta fazer no Concelho de Sintra? Eu acho que o Concelho precisa, de facto, de uma grande infraestrutura desportiva, com capacidade de acolher provas nacionais e internacionais. Eu acho que, apesar dos tempos, é possível concretizar isto no âmbito de uma parceria associativa municipal. Não tem que ser exclusivamente uma parceria pública ou privada, bem longe disso, mas acho que há condições para virmos a concretizar uma parceria associativa municipal com um conjunto de modalidades integradas em federações ou associações de modalidades. E acho que há um passo importante que tem que ser dado e que dou até como novidade a este canal, que é a concretização de um contrato de associação entre clubes desportivos e escolas. Nós hoje temos, de facto, no conjunto das escolas do Concelho, várias modalidades que são promovidas no âmbito do desporto escolar, onde é feita a formação de vários jovens em diferentes áreas, mas que depois estes jovens não têm acolhimento por parte dos clubes. O primeiro contrato de associação que vamos concretizar é no âmbito da patinagem artística. Estivemos a fazer o levantamento de quais são as escolas do Concelho que têm a prática da patinagem artística no âmbito do desporto escolar e agora vamos estabelecer um protocolo entre essas escolas e os clubes desportivos que têm a patinagem artística. A ideia essencial é criar aqui uma continuidade na formação que é feita no âmbito das escolas, aproveitarmos todo o investimento que é feito e passar este investimento na formação dos nossos jovens depois para os clubes desportivos. A patinagem artística será a primeira modalidade a usufruir de um contrato de programa entre as diferentes escolas e os diferentes clubes desportivos que promovem a patinagem artística. Queria também aqui valorizar que esse é o caminho que nós entendemos como sendo o melhor para a valorização dos nossos atletas. O Concelho de Sintra hoje é um bom exemplo de atletas que são campeões distritais, nacionais, europeus e mundiais em diferentes modalidades. É verdade que se eles fossem campeões no futebol, toda a gente saberia quem eles eram. Mas como são campeões no tiro com arco, no kickboxing, no taekwondo ou na patinagem artística inclusive, estes atletas, estes jovens, que são um exemplo de dedicação e de empenho, acabam por passar despercebidos. E a Câmara, de facto, quer contrariar também isso. E estes contratos de associação vão permitir valorizar o trabalho que é feito em contexto escolar e o trabalho dos próprios atletas e das famílias que se empenham também. Portanto, podemos resumir que o futebol é importante, claro que é o mais importante, é a modalidade que tem mais atletas, mas a Câmara está vocacionada para todas as modalidades, portanto não vamos considerar o futebol uma à parte, estão todos no mesmo patamar. Sem dúvida nenhuma. Aliás, o facto de termos 9 contratos de associação com diferentes modalidades dá bem conta da opção que a Câmara tem de que o futebol, apesar de ter a sua importância no Concelho de Sintra, não deve esgotar os apoios da Câmara. E, portanto, entendemos estabelecer contratos com outras modalidades para podermos ter a prática das mesmas suportadas com pagamentos feitos pela Câmara Municipal de Sintra. Nós já iremos a outras modalidades, mas vou só dar ao futebol porque provavelmente quem está lá em casa está à espera que eu faça esta pergunta. Mãe Martins, finalmente é bom que se diga, conseguiu ter um sintético. E o Rio de Moro, para quando é que o Rio de Moro vai ter um campo de futebol? Uma situação que já está a demorar imenso tempo e numa zona em que vivem imensos jovens que tiveram que ir para outros clubes e muitos deles até se perderam.
Nós temos vindo a concretizar um conjunto de investimentos, apoiando investimentos dos clubes esportivos na construção das suas infraestruturas, como eu disse no início desta entrevista. No futebol, nós temos até ao final do mandato ainda 2 relevados sintéticos para concretizar. Por um lado, o Desportivo do Rio de Moro e, por outro, o relevado sintético de Casal de Câmara. Serão investimentos que estarão concretizados até ao final deste mandato e vão nos permitir concretizar que todas as freguesias do concelho tenham esta infraestrutura desportiva, porque de facto aqui o futebol tem a sua hegemonia, tem o seu peso e portanto entendemos que tínhamos que fechar esta cobertura de relevados sintéticos em todo o concelho de Sintra. Portanto, o Rio de Moro terá o seu relevado até ao final deste ano, de 2013. As obras estão em curso, aliás. A primeira fase das obras está concluída e vamos agora avançar para a concretização e a construção do relevado em si. Seria uma lacuna desta entrevista de não fazer-lhe esta pergunta. Como é que o senhor sentiu-se ao saber, ao ter conhecimento que o seu partido Social Democrata não o convidou para ser o candidato aqui à Câmara Municipal de Sintra? Completamente tranquilo. Eu sou militante do PSD desde 1992. Eu sou social-democrata, não escondo isso, eu sou social-democrata e acho que o exercício da social-democracia não se esgota no PSD, bem pelo contrário. Hoje o PSD do Dr. Pedro Passos Coelho não é o PSD do Francisco Sá Carneiro. São coisas completamente distintas. E, portanto, eu não me revejo neste PSD, não me revejo num partido que seja liberal, num partido que queira destruir o Estado Social, num partido que não valorize aquilo que é o empenho e o sacrifício dos nossos concidadãos e que, de alguma forma, até proteja muitas vezes os mais fortes em detrimento dos mais fracos. Eu acho que quem governa tem a obrigação de proteger os mais fracos, que são aqueles que mais precisam. Eu queria aqui também dizer que eu avancei com a minha candidatura antes de ter a decisão dos órgãos nacionais do partido. E eu acho que este é um dado importante. Eu não fiz tática política, eu decidi que seria candidato à Câmara e comuniquei-o ao Presidente de Câmara em 2009. No dia a seguir ao ato eleitoral de 2009, eu disse ao Presidente de Câmara que em 2013, se tivesse saúde e se tudo me corresse conforme eu previa, que me apresentaria como candidato. Não fiquei à espera que o PSD Nacional ou Distrital deliberasse sobre o assunto. Aliás, foi o facto de eu ter anunciado a apresentação da candidatura para dia 1 de dezembro que levou que o PSD Distrital, à pressa, arranjasse um candidato alternativo. Eu sinto-me tranquilo, o PSD vai seguir o seu caminho e eu vou seguir o meu, juntando os sintrenses em prol de uma candidatura superpartidária. É essa a garantia que vos dou. Viva Sintra, viva Portugal!